Fala, pessoal. Vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje, tá? A ideia aqui é entender como a gente pode pegar a inteligência artificial, que hoje em dia, vamos ser sinceros, acaba sendo usada só como um robozinho de respostas automáticas, e transformar isso numa verdadeira parceira estratégica para quem trabalha com vendas. E ó, nada de tecnologia pesada ou jargões complicados por aqui, viu? O nosso foco é puramente no raciocínio comercial prático para elevar o nível das nossas interações. Bora lá? Bom, para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir um roteirinho bem direto. Primeiro vamos falar sobre a famosa armadilha do copiar e colar, depois a mudança para o raciocínio comercial, seguida por uma fórmula de comando em 5 partes, que é sensacional. Aí a gente aplica tudo isso em cenários reais de vendas e, para fechar com chave de ouro, as regras de uso profissional da IA. Então, começando pela parte 1, a armadilha do copiar e colar. Olha só, o fluxo que muita gente faz e que está super errado é mais ou menos assim. Chega aquela mensagem do cliente, aí a pessoa copia o texto, joga lá no chat e faz aquela pergunta super vazia. O que eu respondo? Pega a resposta e manda direto para o cliente. Simples assim. Só que, gente, isso ignora completamente todo o contexto e histórico da negociação. O resultado fica aquela resposta totalmente robótica, artificial mesmo, sabe? A gente acaba pulando a etapa mais importante de qualquer venda, que é o pensamento crítico. Sem um contexto claro, a máquina vai sempre entregar o básico do básico. E não é isso que a gente quer. E isso nos leva à parte 2, a mudança para o raciocínio comercial. Aqui a gente tem um contraste que chega a ser gritante. De um lado, aquele comando fraquinho, super passivo, tipo escreva uma resposta. Do outro, um comando forte e analítico. Analise o cenário, avalie o risco e depois escreva. Percebem a diferença? Aquele pedido fraco ali no canto está, na verdade, só terceirizando a digitação. Agora, o comando melhor exige que a ferramenta realmente trabalhe. Ela tem que avaliar o contexto, ponderar os riscos comerciais para só então criar a resposta. É literalmente a diferença entre agir no impulso e agir com pura estratégia. Um verdadeiro divisor de águas. E para entender isso melhor, vamos dar uma olhada no que a gente pode chamar de escada do contexto ideal. A regra é clara, pergunta vaga sempre, mas sempre mesmo, vai gerar resposta vaga. Ali no nível 1 é o caos total. No nível 2, até dá uma melhorada, né? A gente coloca uns prazos e tal, mas ainda falta aquela profundidade. Mas olha só o nível 3, aí sim a gente está falando a mesma língua. O comando correto traz toda a bagagem que importa, quem está vendendo, qual é o segmento do cliente, o histórico de conversas e o objetivo exato daquele contato. Construir um cenário bem detalhado gera uma estratégia pronta para ser usada. Isso prova para a gente que dar contexto não é escrever uma bíblia para o chat não, é entregar informação cirúrgica na medida certa. O que nos leva direto para a parte 3, a fórmula de comando em 5 partes. Gente, o grande pulo do gato aqui é dominar esse checklist padronizado. Para dar um bom contexto, a gente precisa sempre informar, primeiro, quem é a empresa, segundo, quem é o cliente, terceiro, qual é a situação atual, quarto, o nosso objetivo e quinto, mas não menos importante, o formato e os cuidados. Sabe, amarrar a instrução dizendo o tom que a gente quer, se a mensagem vai para o WhatsApp ou para o e-mail e principalmente o que a IA tem que evitar de jeito nenhum, tipo parecer uma cobrança chata. É exatamente esse capricho que pega um palpite qualquer e transforma numa recomendação comercial super refinada. É outro nível. Legal. Agora vamos para a parte 4, cenários reais de vendas. Bom, vamos ver isso na prática com o nosso primeiro cenário. O cliente recebeu a proposta lá atrás, faz uns 5 dias, e sumiu. E agora? Quem trabalha com vendas sabe que esse chá de sumiço é a coisa mais normal do mundo, né? E aí o nosso primeiro instinto é quase sempre mandar aquele famoso "e aí, alguma novidade?" Só que não. Um follow-up que realmente funciona tem que ter um motivo de verdade. Não dá para parecer que a gente está só perseguindo a pessoa, implorando por uma resposta. É por isso que esse comando aqui muda completamente o jogo. A gente coloca toda a situação e adiciona uma regra bem clara. Evite pressão e cobrança direta. Quando a gente faz isso, a IA é obrigada a pensar num follow-up focado no valor do negócio. Olha que sacada. Primeiro, a gente manda ela calcular o risco de deixar o cliente irritado e só depois ela cria umas 3 opçõezinhas curtas de texto. O resultado? A gente retoma a conversa de um jeito super fluido, entregando o valor de verdade e sem forçar aquela barra de urgência que todo mundo detesta. Cenário 2, e esse é um clássico absoluto. O cliente vira e manda, tá muito caro, e não fala mais nada. E aí? A barreira do preço. Gente, o maior tiro no pé nessa hora é se desesperar, tentar convencer a pessoa de todo jeito, ou pior ainda, já sair oferecendo desconto antes mesmo de entender o que realmente travou a negociação. Calma lá. Porque, convenhamos, o preço quase nunca é um problema isolado, né?
É aí que a IA entra com uma baita ferramenta de diagnóstico. A gente precisa descobrir a causa raiz dessa objeção. Será que o orçamento deles está curto mesmo? Ou eles estão comparando a nossa solução com um concorrente super basicão? Faltou a gente mostrar o real valor do produto? Ou de repente eles só não têm pressa nenhuma para resolver esse problema agora? Investigar isso é absolutamente crucial antes da gente tentar soltar qualquer argumento. Para isso, a gente usa esse comando maravilhoso aqui, que transforma a inteligência artificial num verdadeiro detetive. O foco dela passa a ser criar perguntas curtas, puramente para diagnóstico, e quando a gente coloca ali com todas as letras evite oferecer desconto, a gente tranca a porta para abordagens desesperadas. O nosso poder de negociação continua intacto, e a conversa avança com muita, mas muita inteligência. Indo para o nosso terceiro cenário, sabe aquela ligação de descoberta super importante que está chegando, mas falta uma estrutura clara na cabeça de como conduzir tudo? Olha, isso é chave, tá? Usar a IA não é só para apagar incêndio depois que chega um e-mail. Ela tem que ser usada muito antes da interação sequer acontecer. Preparar o terreno para uma ligação é a hora perfeita para organizar as ideias e não deixar nada passar batido. E esse prompt que a gente está vendo é simplesmente perfeito para acabar com qualquer improvisamador. Ele pede para a máquina montar um roteiro completão, uma abertura super natural, um limite de perguntas para não cansar e um fechamento que já deixa os próximos passos engatilhados. E detalhe para o aviso de evite soar como interrogatório. Genial, né? Isso garante que a conversa não vire uma sabatina de polícia, mas sim um papo consultivo. A pessoa do outro lado fica super confortável para abrir o jogo sobre as reais necessidades da empresa dela. Quarto cenário, e quando a gente tem aquele cliente que era super ativo, mas que de repente parou de comprar já faz uns 60 dias, como é que a gente traz ele de volta para o jogo? Bom, a pior coisa que a gente pode fazer com uma conta adormecida é usar isso como desculpa para tentar empurrar um pedido novo goela abaixo. Se o cliente deu uma sumida e a gente já chega cobrando o faturamento, pode ter certeza que a relação de confiança vai para o espaço rapidinho. Por isso, esse comando aqui é cirúrgico. Ele foca totalmente em retomar o contato para entender o cenário de hoje. A gente pede uma mensagem curta para o WhatsApp e joga a regra de ouro: evite soar como uma cobrança disfarçada. Feito isso, a mensagem final fica com um tom muito profissional e consultivo, totalmente focado em abrir um diálogo autêntico. A gente mostra que se importa em saber como está a operação deles, criando pontes de verdade para os negócios futuros, e passando bem longe daquela imagem de vendedor desesperado por meta, sabe? E para amarrar tudo isso, chegamos na parte 5, regras de uso profissional da IA. Olha, por mais que a tecnologia faça o trabalho pesado e acelere tudo, a gente não pode nunca esquecer de uma coisa: a responsabilidade sobre o relacionamento com o cliente é 100% nossa, dos humanos. Então passar por um checklist pré-envio não é opcional, é obrigatório. A gente precisa bater o olho e ver: o tom está natural? A IA não expôs nenhum dado sensível sem querer? Ou pior, inventou um prazo ou um desconto maluco que não existe? Revisão humana é regra de ouro, pessoal. Chegando ao fim da nossa análise, o que fica de maior aprendizado é essa virada de chave no nosso raciocínio comercial. Quando a gente usa esse método bem estruturado, a expectativa do que é trabalhar com essas plataformas muda para sempre. A ideia nunca foi terceirizar o nosso trabalho, mas sim aproveitar essa baita capacidade de processamento para organizar as ideias antes de dar o próximo passo. E para fechar, eu deixo uma reflexão aqui para todo mundo. Se a gente conseguir finalmente tirar o improviso da nossa rotina comercial a partir de agora, qual vai ser o nosso novo limite para fechar aqueles negócios gigantes? Fica a reflexão.